Então, a termodinâmica nos diz quando a transformação é espontânea, quando a entropia total é maior que zero, né? A entropia total é a entropia do sistema mais vizinhanças. Aí, então tem que ficar olhando para o sistema e vizinhança? Não, tem uma maneira simples de você incorporar essas entropias das vizinhanças, né? Que foi o que eu mostrei aqui, né? A desigualdade de Clausius. A entropia total maior que zero significa isso aqui, que ds menos dq dt é maior ou igual a zero. A gente chega nessa relação aqui, que tds é maior ou igual a d1, tá certo? Aí aqui a gente continua analisando. O que acontece, por exemplo, quando você vai fixando as variáveis, né? Então, se você tem uma transformação que ocorre a volume constante e energia interna constante, então a entropia do sistema é maior ou igual a zero. Agora, se a transformação ocorre a volume constante e entropia constante, é porque a variação de entropia do sistema é menor, a variação de energia interna, aliás, do sistema é menor ou igual a zero. Porque a das vizinhanças tem que aumentar. Como que a das vizinhanças aumenta? Jogando calor para elas, né? Então, para jogar calor para elas, a energia interna do sistema tem que diminuir, certo? Mesmo raciocínio vale para o ΔH, né? A diferença é só que agora, em vez de considerar pressão constante, considerando volume constante, aliás, ao invés de considerar volume constante, considerando pressão constante, né? E aí, se a gente pegar e analisar esse termo aqui, né? Para uma transformação volume constante, eu tenho que o D1 menos TdS tem que ser menor ou igual a zero. Então, deu-se o nome para essa equação aqui, U menos ds, de uma nova função de estado, né? O que é função de estado? Porque tudo aqui é função de estado, né? Então, isso aqui é uma nova função de estado, que é função só do sistema, que a gente chamou de energia de Helmholtz. E a gente criou essa outra aqui, H menos Ts, que também é só função de estado, que é a energia livre de Gibbs. Tá bom? Nas transformações isotérmicas, temperatura constante, uma variação, né? Se eu pegar a variação da energia de Helmholtz, vai ser variação da energia interna, menos TdS. E a de Gibbs, variação de entalpia, menos TdS. Tá? Então, essas energias foram criadas dessa forma, porque, olhando somente para elas, a gente consegue ver se a transformação vai ser espontânea ou não. Então, quando a transformação ocorre a volume constante e a variação da energia de Helmholtz é menor que zero, transformação espontânea. Se for maior que zero, transformação não espontânea. Mesma coisa com a energia de Gibbs. Se a transformação ocorre a pressão constante e a variação da energia de Gibbs é menor que zero, transformação espontânea. Maior que zero, transformação não espontânea. Tudo bem? Aí aqui é você fazendo, aqui com uma análise que eu fiz só para reforçar aquilo quando eu falei lá no começo do capítulo, a gente analisa por que as transformações são espontâneas. Né? Então a gente pode pensar, não, é quando vai baixar a energia. Nem sempre, né? No caso da energia interna, pode ocorrer uma transformação que aumenta a energia interna e mesmo assim ela não é espontânea. Certo? Aqui eu fiz a demonstração que, além de energia de Helmholtz me dizer qual é o sentido da transformação espontânea, ela ainda traz consigo outra informação importante, que é o quê? Ela é o trabalho máximo que o sistema pode realizar. Eu mostrei matematicamente isso aqui, né? Então, variação da energia de Helmholtz é o trabalho máximo que o sistema pode realizar. E aqui eu mostrei que esse trabalho máximo pode ser menor que o ΔU, olhando em módulo, ou pode ser maior que o ΔU. Quando é que ele é menor que o ΔU? Quando a entropia do sistema está diminuindo. Né? TdS menor que zero. Tem que haver uma compensação. Para a entropia diminuir, eu tenho que mandar calor para fora, para das vizinhanças aumentar, né? Então, sobra menos energia para eu realizar trabalho. Então, esse trabalho máximo é menor que o ΔU. Já quando a entropia do sistema é maior que zero, a entropia do sistema está aumentando, então, beleza, já estou no lucro. Então, significa que a das vizinhanças pode diminuir. Como que a das vizinhanças diminui? Jogando calor para o sistema. Então, se está jogando calor para o sistema,
o saldo de energia, digamos assim, é maior. Então, eu posso realizar um trabalho que é maior do que a variação da energia interna. É o que está dizendo aqui. Tudo bem? Aqui eu fiz um exemplo, né, prático, que é a queima da glicose no nosso organismo, que é a forma que a gente pode aproveitar, né? A energia que eu posso aproveitar na forma de... Aí aqui, ó, é interessante, turma, se eu colocar uma questão dessa na prova, você saber o que eu estou perguntando, né? Esse exemplo aqui é importante para isso. Eu pergunto, qual é a energia possível de aproveitar na forma de calor a pressão constante? Energia na forma de calor a pressão constante é o ΔH. Certo? E na forma de trabalho? Qual é a energia que eu posso aproveitar na forma de trabalho? Energia de Helmholtz. Certo? Aqui eu fiz a mesma coisa para energia de Gibbs, né? E para a energia de Gibbs a gente mostra, né, que ela é o trabalho máximo diferente do de expansão que o meu sistema pode realizar. Certo? Então, o trabalho máximo que o sistema pode realizar, energia de Helmholtz. Trabalho máximo diferente do de expansão, né, numa transformação a pressão constante, é a energia de Gibbs. Principal exemplo, as pilhas eletroquímicas, né? Que eu falei lá no vídeo para vocês. Então, lá em química geral, vocês devem ter visto, né? Essa equação ΔG igual a menos NF ΔE, onde ΔE é a diferença potencial da pilha. Chegaram a ver isso lá em eletroquímica? Ou em química analítica? Não? Eu, né? Ah, tá. Na graduação ainda não? Então tem isso, tá, turma? Vem daí, porque aquela equação vem do fato de que a pilha realiza trabalho, né? Por exemplo, você coloca uma pilha num ventiladorzinho, vamos supor. Aí ele vai, gira essa, né? Está realizando trabalho, não tá? Aquilo era o trabalho elétrico. E aquele trabalho é o ΔG. Certo? Está relacionado com a diferença de potencial da pilha. E aqui eu tenho um outro exemplo, né, que aqui são transformações elétricas, né, impulsos elétricos que estão relacionados com a atividade muscular e nervosa. Aí qual é a energia máxima que eu tenho disponível para fazer esse tipo de trabalho? ΔG. Tudo bem? Falei das energias de reação, que é similar às variações de entalpia, né? Você tem o mesmo conceito, energia livre de formação, né? Aquilo tudo, como que calcula, alguns exemplos. Mostrei esse exemplo e mostrei a resolução desse exercício aqui, né? Que é simplesinho, só fazer o ΔG, né? Produto menos reagente. Não é isso? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta em relação a esse assunto aí que foi dado lá na aula do vídeo? Não? Podemos continuar então, né? Então, dando sequência aqui, agora a gente vai fazer uma... A gente viu a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, e agora nós vamos ver a combinação das duas, uma combinação matemática, tá? Dessas duas equações. Como que eu faço essa combinação? Ao combinar essas duas leis, as equações referentes a cada uma dessas duas leis, a gente vai chegar na equação fundamental da termodinâmica. Como que eu combino isso? Eu começo da primeira lei. O que me diz a primeira lei? dU é igual a dQ mais dW, né? Variação da energia interna é calor mais trabalho. Se eu considerar uma transformação reversível em que ocorre apenas trabalho de expansão, tá? Eu consigo trocar esse dW por uma expressão. Qual é o trabalho de expansão de uma transformação reversível? Menos PDV. Certo? Então, se eu substituir o dW por menos PDV, eu tenho que dU é igual. E outra coisa. Então, trabalho menos PDV. E o dQ? Se a transformação for reversível, posso colocar isso aqui, né? Se a transformação for reversível, turma, dQ é TdS, que a gente já viu ali. Eu mostrei para vocês, né? Explicar isso aqui.
Só lembrando, né? Só lembrando aqui, que eu só falei do DW, esqueci de colocar do DQ aqui, né? Definição de entropia que a gente viu. ds é dq reversível sobre t, não é? Então, dq reversível é tds, certo? Tudo bem? Então, quando eu substituo, se eu considerar que uma transformação é irreversível, ocorre apenas trabalho de expansão, o dw é menos pdv e o dq é tds, certo? Então, turma, essa é a equação fundamental da termodinâmica. du é igual a tds menos pdv. Tudo bem? E essa equação, ela é válida tanto para transformações reversíveis quanto para irreversíveis. Por quê? Exatamente. Porque ΔU que a energia interna é uma função de estado. Então eu uso um caso particular para chegar na equação, mas ela vale para qualquer caso, porque é função de estado. Depende apenas do quê? Estado inicial e estado final. Tudo bem, turma? Aí agora, turma, baseando-se nessa equação fundamental da termodinâmica, vamos analisar algumas propriedades da energia interna, tá? A gente já viu aqui que as funções de estado, matematicamente, são diferenciais exatas, certo? Então, a energia interna, por exemplo, eu posso expressar como função de duas variáveis, porque as variáveis termodinâmicas estão interligadas, digamos assim. Eu posso expressar uma variável em função da outra. Então, lá atrás, eu usei essa propriedade para a gente encontrar a pressão interna, lembra? Pressão interna, coeficiente de expansão, de compressibilidade isotérmica, tá? Que é, por exemplo, lá atrás eu expressei U é função de V e T, né? E a gente viu lá que dV a T constante é a pressão interna, né? E dT a V constante é a capacidade calorífica a volume constante. E a gente mostrava isso usando o fato que a energia interna é uma função de estado e a diferencial dela é um diferencial exato. Então agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou expressar U como função, vou colocar aqui, U é função, por exemplo, de S e V, tá? Eu posso dizer que U é função de S e V. Posso dizer que U é função de V e P, de T e P, tá? Porque eu consigo expressar cada uma dessas variáveis uma em função da outra. Tudo bem? Então, para mim, agora é interessante considerar U como função de S e V, tá? Então, como ela é uma diferencial exata, eu consigo expressá-la dessa forma aqui. du é igual a du ds a v constante ds mais du dv a s constante dv. Certo? Então, como a minha função U é função da entropia e do volume, certo? Numa transformação a volume constante, dv é zero, correto? Então, o meu du é a taxa de variação vezes a variação de entropia. Na transformação a entropia constante, meu du vai ser o quê? A taxa de variação vezes a variação de volume, né? Na transformação a S constante. E quando os dois variam, a minha variação total de energia interna é o quê? É a taxa de variação da energia interna com a entropia vezes a variação de entropia, mais a taxa da variação da energia interna com o volume vezes a variação do volume. Tudo bem?
Isso me dá a variação total de energia interna. Aí agora, turma, eu vou pegar isso aqui e comparar com a equação fundamental. Vamos escrever a equação fundamental aqui, para ficar fácil de comparar. A minha equação fundamental diz o quê? Que du é igual a TdS menos PDV. Certo? Tudo bem? Então, turma, quem é o termo que multiplica ds na equação fundamental? A temperatura. Então, quem é o termo que multiplica ds aqui na minha equação da diferencial exata? du ds é a V constante. Logo, T é igual a du ds que é a V constante. Certo? Essa é a definição termodinâmica da temperatura. Então, quando perguntar para você o que é temperatura, é a taxa da variação da energia interna com a entropia a volume constante. Temperatura é isso. Simples assim. Certo? É a taxa da variação da energia interna com a entropia quando você mantém um volume constante. Simples, né? Não. A temperatura é a taxa de variação da energia interna com a entropia quando o volume é constante. Se o volume muda, aí não. O que significa isso? Supor, nós estamos aqui numa sala a volume constante. Então, a temperatura que a gente está, vamos colocar aqui, 27 graus Celsius, 300 Kelvin, certo? Supor que estamos a 27 graus Celsius, 300 Kelvin. Significa que a taxa de variação da energia interna com a variação da entropia, né? A relação entre a variação da energia interna com a variação de entropia que está acontecendo aqui nessa sala, nesse instante, é a temperatura. Certo? Pode ser um VOF daquele ali, né, não? Nossa, foi péssimo esse VOF. Mas tinha um monte de V mesmo. Coloquei. Coloquei pensando em ajudar você. E, ao mesmo tempo, se eu comparar agora, quem está multiplicando dV na equação fundamental é menos P. Então, menos P é igual a du dV a S constante. Certo? Então, a pressão é o quê? Menos a taxa de variação da energia interna com o volume, mantendo-se a entropia constante. Tudo bem, turma? Usando essa linha de raciocínio aqui, a gente consegue obter as chamadas relações de Maxwell. Tá? Essas é o mesmo lá do eletromagnetismo. Viu? Também, né? Então, as relações de Maxwell, turma, são relações que a gente obtém usando o fato que uma função de estado é uma diferencial exata, e a gente consegue obter um monte de equação interessante e importante para a química. Tá? Então, aqui eu vou usar uma outra propriedade aqui da diferencial exata, que é essa aqui, tá? Se eu tenho uma função f, que é função de duas variáveis, x e y, tá? A diferencial, uma variação infinitesimal de f, ela é uma função g vezes dx mais uma função h vezes dy. É aquela... Já eu volto nisso. Então, a variação infinitesimal da função f, ela é uma função g vezes a variação infinitesimal em x, mais uma função qualquer h vezes a variação infinitesimal em y. Tá? Em que g e h são funções de x e y.
Aí agora que entra a parte da diferencial exata. Para que DF seja uma diferencial exata, essa condição matemática tem que ser verdadeira, que é o quê? A derivada da função g em relação a y, mantendo x constante, tem que ser igual à derivada da função h em relação a x, mantendo y constante. Tá? Essa é a condição para que isso seja uma diferencial exata. Tá bom? Por que isso é verdade? Eu não vou fazer demonstração matemática aqui, tá? Mas por que isso é verdade? Porque eu já expliquei isso lá atrás. Para que isso aqui a nossa relação aqui, né, da físico-química com a diferencial exata, vem de onde? Vem do fato de que a função de estado depende só dos estados inicial e final. E a diferencial exata, para depender só dos estados inicial e final, a diferencial tem que ser exata porque ela tem que ter uma função primitiva. Então, para a diferencial ter uma função primitiva, eu só consigo integrar e obter essa função primitiva se isso aqui for verdade. Tá? Eu só estou explicando os porquês da história. Agora vamos usufruir disso aqui, tá? Não vamos demonstrar nada, nós só vamos usufruir disso aqui. Tudo bem? Que é aqui o caso aqui, ó. Sua integral é independente do caminho de integração. Então, é daí que vem a relação da diferencial exata com a função de estado. A integral não depende do caminho, a função de estado não depende do caminho. Tudo bem? Então, o caso da equação fundamental, que é essa aqui, du igual a t ds menos pdv. Eu quero que vocês entendam como que a gente usa isso aqui, ó. Tá? Eu tenho uma diferencial que é o produto de uma função vezes o dx, mais uma função vezes o dy. Então, no meu caso aqui, o dx é o ds e o dy é o dv. Tudo bem? Então, olha só como é que eu obtenho as relações usando essa condição matemática e a minha equação. A derivada dessa função aqui, que multiplica a primeira diferencial em relação à segunda, mantendo a primeira constante, é igual à derivada da segunda em relação à primeira, mantendo a segunda constante. Agora vamos fazer esse exercício aqui usando a equação fundamental. Quem é que está multiplicando a primeira diferencial aqui? T, né? Então, a derivada de T em relação ao volume, mantendo S constante, é igual à derivada de menos P em relação à entropia, mantendo o volume constante. Entenderam o raciocínio? Então você faz essa associação, tá? A derivada do cara que está multiplicando o primeiro D alguma coisa aqui, em relação ao D da segunda, mantendo o D da primeira constante, é igual a derivada. Aí faz a mesma coisa, o contrário, tá? Faz o vice-versa e iguala. Certo? Então, derivada de T em relação ao volume, mantendo a entropia constante, é igual a menos a derivada de P em relação à entropia, mantendo V constante. Isso é uma relação de Maxwell, tá? E isso a gente pode fazer com todas as funções de estado. Aqui a gente fez com a energia interna, né? Usando a equação da energia interna, da variação infinitesimal da energia interna. Eu tenho uma relação de Maxwell usando o DH, a entalpia. Eu tenho uma relação de Maxwell usando DG, que é a energia livre de Gibbs. Eu tenho outra relação de Maxwell usando DA, que é a energia de Helmholtz. Certo? Elas estão mostradas aqui. Tá bom? Então, para cada função de estado, U, H, A e G, eu tenho uma forma de expressar a diferencial exata, consequentemente, eu vou ter uma relação de Maxwell. Certo? Dessas aqui, eu vou demonstrar essa aqui, tá? Que é a mais importante para a gente. Tá bom? Mas
todas são importantes porque a gente consegue extrair informações importantes dessas relações, como eu vou mostrar agora para vocês, tá? Mais ou menos. Mas estava mais simples. Eu mostrei lá um resultado do cálculo, né? Que é a derivada dy, mas ali era só substituir. Eu me esforcei para ter. A única questão que não tinha aparecido no exercício era essa. As outras todas tinham. Na resposta? Não. Ah, não, tinha sim. Não, o que estava pedindo ali? Eu não lembro. Mas é só você ver qual era que estava no numerador e no denominador. A unidade de medida é um pelo outro. Agora eu não lembro o que era. Mas vamos lá, então. Então, ó, nós vamos usar essas relações de Maxwell para obter essa equação aqui, ó. Lembra que a gente viu a pressão interna? Foi exatamente o que estava lá. Era exatamente essa aqui, eu acho. Não, a gente usava essa aqui, né? A gente usava essa relação aqui. A pressão interna é definida como du dv a t constante, certo? Derivada da energia interna em relação ao volume, mantendo a temperatura constante. Para um gás ideal, isso aqui é igual a quanto? 0, né? Para um gás que não é ideal, isso aqui é diferente de 0. Então, eu devia ter colocado essa informação, poderia ter colocado, mas o que dava lá na prova, o dado que dava era exatamente esse aqui. Isso aqui era diferente de 0. Se isso aqui é diferente de 0, não é gás real, não é gás perfeito, certo? Então, é possível obter, usando as relações de Maxwell, essa equação aqui para a pressão interna, usando apenas as variáveis de estado do gás, pressão, volume e temperatura. Então, se eu conheço a pressão, o volume e a temperatura de um gás, e a relação entre eles, eu consigo calcular a pressão interna dele, certo? Essa é uma equação que a gente chama equação termodinâmica de estado, que eu uso só as variáveis de estado aqui. Tudo bem? Então, como que eu saio daqui e chego aqui? Eu tenho que usar as relações de Maxwell, certo? Então, que relação de Maxwell que eu vou usar aqui? Deixa eu ver aqui. Primeiro eu vou partir, eu vou resolver aqui, mostrar aqui, depois a gente vê a resolução lá no slide, tá? Eu vou partir da equação fundamental, tá? du é igual TdS menos PDV, certo? Aí, deixa eu ver aqui. Eu quero obter du dv a t constante, né? Então, eu vou dividir essa equação aqui por dt, tá? Aliás, por dv a t constante. Tudo bem? Dividir, no caso de uma variação infinitesimal, é a mesma coisa que derivar, tá? Então, se eu dividir isso aqui por dv a t constante, minha equação vai ficar du dv a t constante igual ao quê? T vezes ds dv a t constante menos P. Porque se eu dividir dv por dv, vai dar 1. Certo? Tudo bem? Aí agora sim, esse du dv a t constante é o meu πt, não é?
Né, ó? du dv até constante é pt. Por isso que eu dividi por dv até constante, para ele aparecer para mim. Tudo bem? Então, eu vou substituir esse cara por pt. Como é que vai ficar? Pt é igual a t, o quê? ds dv até constante menos p. Certo? Tudo bem? Só que a minha equação que eu mostrei lá só tinha PV e T, né? Aqui está um S aqui no meio. Como é que eu vou fazer esse S sumir? Com as relações de Maxwell. Eu vou olhar lá nas relações de Maxwell se esse cara aqui aparece. Tudo bem? Então, é aqui, cadê? Relações de Maxwell. Quem que eu quero? ds dv até constante. Tem algum ds dv até constante aqui? Tem, ó. Estão vendo? Então, ds dv a t constante é o dp dt a v constante. Tá? Então, quando eu substituir, vai ficar exatamente a equação que eu mostrei anteriormente. Ó. Pt vai ser t vezes ds, dp dt, dt a v constante, né? Opa, pera aí. Tá certo. Não, é DP. É dp dt a v constante, é. Ó. dp dt a v constante, tá? Hã? Porque eu quero exprimir essa pressão interna como função apenas das variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. E aí eu consegui, né? Pt vai ser T vezes dp dt a v constante menos P. Tudo bem? Então, tá aqui a demonstração, tá, pessoal? Não, não tá aqui não. Tá aqui sim, né? É que eu fiz diferente, né? Já que eu já parti da última, né? Aí tem um exemplinho aqui para vocês, ó. Mostre termodinamicamente que πt é igual a zero para um gás perfeito e calcule o seu valor para um gás de Van der Waals. Então, vocês vão usar essa equação aqui, ó. Πt igual T dp dt a v constante menos P. Certo? Aí vamos lembrando aqui. Para um gás perfeito, eu já vou colocar logo assim. P é igual a nRT sobre V, né? E para um gás de Van der Waals, P é igual ao quê? nRT sobre V menos B menos N, A N ao quadrado sobre V ao quadrado. Vamos facilitar a nossa vida? Vamos usar VM melhor. Vamos usar volume molar, tá? Aqui é volume molar, aqui é volume molar. E aqui é A sobre volume molar ao quadrado, tá? Fica mais fácil. Tudo bem? 5 minutinhos aí para vocês resolverem.
A mesma coisa falar o quê? Isso. Só que aí, isso que você falou é verdade, mas esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é você pegar e fazer essa derivada aqui. P não é RT sobre V? Então, deriva isso aqui em relação a T. E aí você substitui o P por RT sobre V. Exatamente. O seu caminho, pode ir pelo caminho que você falou, desde que você faça essa derivada aqui. Aí você não precisa substituir o P. Ou substituir o T ou o P. E aí, conseguiram? Alguém conseguiu? Vou ter que mudar aqui a forma desse desenho. Vou começar a dar ponto para quem for fazer no quadro. O que vocês acham? Hein? Eu faço, vocês ficam aí só olhando, não sei o que, não fazem, tem que... Só funciona a base de pontos vocês, né? Você lembrou dos testinhos, eu esqueci completamente, tá? De colocar. Vai. Vai valer 2 pontos. Ia valer 1, vai valer 2, tá? Eu vou ver se eu consigo passar hoje ou amanhã. Eu vou ver se eu passo. Sim, eu vou deixar até a outra semana. Certo? Então vamos lá. Consegue. Não é zero, só é zero para o gás perfeito. Exatamente. Ó, vamos lá, turma, então. Como que eu calculo aqui esse meu π de T para o gás perfeito e para o gás de Van der Waals? Vamos lá. Para o gás perfeito. Eu vou resolver essa derivada aqui, tá? dp dt a V constante. Quem é o meu dp dt a V constante? dp dt a V constante, ou a volume molar constante. Eu derivar essa equação aqui em relação a T, certo? Então, quem é a derivada de RT sobre V em relação a T? Derivado.
R sobre volume molar, né? Ó, se eu estou considerando que o V é constante e o R é constante, só sobrou isso aqui, né? Derivada disso aqui em relação a T é R sobre volume molar. Tudo bem? Então, substituindo na equação, meu πT vai ficar T vezes R sobre volume molar menos P. Mas quem quer P? RT sobre volume molar, né? Resultado, 0. Mas é fácil. Tem que treinar. Quanto mais você treina, mais exercício você responde, mais. Derivada de T em relação a T é 1. E para o gás de Van der Waals. Meu dP/dt AV constante para o gás de Van der Waals. Vai ficar o quê? O gás de Van der Waals. Equação. R sobre volume molar menos B. Só porque o outro não tem T, então vai ser 0 a derivada, né? Pronto, aí agora eu substituo. Quem é o meu πT? Vai ser T vezes R sobre o volume molar menos B menos RT sobre o volume molar menos B, aí mais, né, que eu troco o sinal, A sobre o volume molar ao quadrado, né? Aí, turma, esse termo aqui é igual a esse, né? Então, o que vai acontecer? Corta. O que sobrou? πT é igual a A sobre volume molar ao quadrado. Porque o menos é para a pressão toda, né? Então, esse aqui fica menos, esse aqui fica mais. Certo? Tudo bem, turma? Então, continuando, tá? Em uma mudança de estado, G se altera devido à alteração de H, T e S. Né? G é uma função de H, T e S. Sendo, por sua vez, H, T e S tem uma relação entre eles. Né? Mas se eu pegar uma variação infinitesimal, eu parto da definição, tá? Deixa eu... como eu falei, daquelas relações de Maxwell, agora eu vou pegar a mais importante delas. Vou até criar uma página aqui antes. Vou fazer essa demonstração aqui, tá? A gente parte disso aqui. Qual é a definição de G? G é igual a H menos TS, tá? Então, uma variação infinitesimal, dG, é dH menos, que é a derivada do produto. Então, é o quê? TdS menos S dt. Certo? Tudo bem? Acontece que o H é definido como U mais PV. Tá? Então, o DH vai ser o quê? TU mais PDV mais VDT. Certo?
Acontece que o DU, ele é quem? DQ mais... Ah, não. Ele é DQ mais DW, mas eu vou usar a equação fundamental da termodinâmica. Oi. Não. Aí é como se fosse a derivada do quociente, né? Se fosse o quociente, aí seria isso. Que é do produto. Então, o DU, pela equação fundamental da termodinâmica, é TdS menos PDV, né? Certo? Agora eu vou substituir o DU nessa... Eu vou substituir o DH aqui, aliás, vou substituir o DU aqui e depois o DH aqui, tá? Mas a gente substitui o DH com o DU. Então vamos lá. Quem que vai ser, ó, vou até trazer para cá. Quem que vai ser o meu DH? Vai ser DU, que é TdS menos PDV, mais PDV, mais VDP. Certo? Aí aqui, ó, já diminuiu, não já? Esse cancela com esse, né? Então, essa aqui, turma, é uma das equações que está lá nas relações de Maxwell. DH é TdS mais VDP. Tá bom? Depois vocês olhem lá. E agora eu vou pegar esse TdS mais VDP e substituir aqui, ó. Aí como que vai ficar? Deixa eu, ó, trazendo essa aqui para cá. DG vai ser o quê? TdS mais VDP menos TdS menos STT, né? Aí, ó, mais uma coisa vai cortar aqui. TdS com TdS. Foi que sobrou? DG é igual a VDP menos SDT. Tudo bem? Essa equação, turma, ela é a equação fundamental da termodinâmica química. Tá? Aqui eu estou demonstrando, tá? Pronto, chegamos aqui nela. DG igual a VDP menos SDT, equação fundamental da termodinâmica química. Essa equação, turma, ela é extremamente importante para vocês estudarem equilíbrio de fases e o equilíbrio químico. Tá? Equilíbrio químico. Por exemplo, a constante de equilíbrio, não tem aquela expressão da constante de equilíbrio? Ela vem daqui. Certo? Então, isso, o equilíbrio de fase, a gente começa a estudar aqui na Fisicoquímica 1, que vai ser o capítulo 4, mas só com o sistema de um componente. E aí, na Fisicoquímica 2, vocês vão ver o equilíbrio de fases com o sistema de mais de um componente e o equilíbrio químico. Tá bom? Agora, eu vou usar minhas relações de Maxwell. Não vou nem usar a relação de Maxwell, vou usar só o fato disso aqui, ó. De novo, vamos usar o fato lá de ser diferencial exato, né? O fato de ser diferencial exato, que significa que a derivada dessa aqui em relação a essa, mantendo essa constante, é igual a vice-versa, né? Então, dv dt AP constante é igual a menos ds dp AT constante. Por que isso é verdade? Aqui agora eu vou mostrar uma outra forma de você ver isso, tá? Que é, G não é função de P e T? Então eu posso escrever a diferencial assim, porque ela é diferencial exato, tá? A variação de G, ela é a taxa de variação de G com P vezes a variação de P, mais a taxa da variação do G com T, vezes a variação do T, né? Se eu pegar e comparar, né? Quem está multiplicando dp, turma? dg dp, né?
Não é isso? Então, eu posso dizer que dg dp AT constante é igual a quem? Ao volume. E quem que está multiplicando dt? Menos S, e aqui dg dt AP constante. Então, dg dt AP constante é igual a menos S, que é o que está aqui. Tudo bem? Então, eu só comparei essa equação com essa equação. Quem que multiplica o dp? Aqui é V, aqui é dg dp AP constante. E aqui, quem que multiplica o dt? Aqui é menos S, e aqui dg dt AP constante. Eu igualei. Tudo bem? Então, essas duas relações aqui, turma, elas são importantíssimas para a gente ver como que a energia livre de Gibbs varia com a pressão e com a temperatura. Tá certo? dGdP, se eu fizer um gráfico da energia de Gibbs em função da pressão, esse dGdP aqui é quem, pessoal? No gráfico. A temperatura constante. Não, mas que elemento do gráfico? Se eu fizer um gráfico, energia livre de Gibbs em função da pressão. Energia de Gibbs em função da pressão. dGdP, derivada de G em relação a P, é quem do gráfico? É a inclinação, né? Então, a inclinação do gráfico da energia de Gibbs pela pressão é quem? O volume. De maneira análoga, a inclinação do gráfico da energia de Gibbs em função da temperatura é quem? Menos a entropia. Certo? É isso que a gente tem aqui. Então, aqui eu estou plotando a energia de Gibbs, né? Como função da pressão e temperatura. Por isso que é uma superfície, né? Função de duas variáveis. Tá bom? Então, se eu pegar aqui cortes, né, desse gráfico, se eu pegar um corte assim e um assim, né, significa manter uma das variáveis constantes. Então, quando eu pego esse corte aqui, quem está variando aqui? A temperatura. A pressão está sendo mantida constante, tá? Então, quando a pressão é constante, essa inclinação aqui do G em relação ao T é menos a entropia. Já pegando um corte nesse plano aqui, né? Um corte nesse plano, eu estou mantendo a temperatura constante. Aí aqui, ó, essa inclinação aqui da energia de Gibbs pela pressão vai dar o volume. Certo? Aí, turma, um dado aqui interessantíssimo. A entropia, ela é maior que zero para todas as substâncias, tá? O mínimo, na verdade, que eu posso ter é entropia zero para o cristal perfeito no zero absoluto, não é isso? Terceira lei? Então, a entropia é maior que zero. Se a entropia é maior que zero, esse meu dGdt sempre vai ser um número o quê? Negativo. Certo? O que significa isso na prática? Que sempre que você aumentar a temperatura, o que vai acontecer com a energia de Gibbs? Vai diminuir. O aumento de temperatura sempre provoca uma redução da energia de Gibbs. Certo? Então, G sempre diminui com a elevação da temperatura, mantendo a pressão e a composição constantes, né? Porque essa energia muda também com a composição de um sistema. Como eu falei para vocês, aqui a gente só estuda o sistema de um componente. Então, como dGdt fica mais negativo quando S aumenta, ou seja, quanto maior for a entropia, mais negativo é esse número, né? Então, G diminui mais acentuadamente quando a entropia do sistema é grande. Então, quando eu comparo as três fases da matéria, né, mais comuns, digamos assim, sólido, líquido e gasoso, qual das três tem maior entropia? Gasoso, né? Depois líquido, depois sólido.
Então, a energia de Gibbs varia mais para um gás, quando eu aumento a temperatura, né? A energia de Gibbs sempre diminui quando eu aumento a temperatura, né? Ela diminui mais quando a substância está na fase gasosa do que quando ela está na fase líquida, do que quando ela está na fase sólida. Porque a entropia é maior. E essa diminuição é essa inclinação, né, do grau. Vocês entenderam? Então, a entropia está relacionada com essa diminuição da energia de Gibbs com a temperatura. Quando que a energia de Gibbs diminui mais? Para a fase gasosa. Por quê? Porque a entropia é maior. E qual que diminui menos? Tem um gráfico aqui, a inclinação menos acentuada para o sólido, porque a entropia do sólido é menor. Não. O S aumenta, e o menos S vai ficar mais negativo. É. Aí o G diminui mais ainda. Não, mas aqui eu estou considerando uma transformação a pressão constante, certo? Para cada valor de temperatura, não, é porque aqui, na verdade, estou comparando fases diferentes, certo? Por mais que quando eu aumente a temperatura, dependendo da transformação, eu possa ter, mas quando eu aumento a temperatura, a entropia aumenta. É porque assim, quando eu comparo, aí tudo tem a ver com calor, né? Foi essa explicação que eu dei daquela vez, né? Por quê? Normalmente é porque a gente costuma isolar as variáveis para poder analisar cada situação, né? Mas, por exemplo, se eu estou com calor e temperatura junto, quando eu forneço calor para o sistema, a temperatura aumenta. Aumenta a agitação e a temperatura e a entropia aumentou. Certo? Então, você entrou calor no sistema, eu tenho um dQ ali, um ΔQ, um Q, na verdade, né? Não dá para falar em delta Q. Tem um Q, aumentou a temperatura, mas é como se a entrada de calor fosse maior, compensasse a variação de temperatura que aconteceu. Você entendeu? Porque aquela equação, quando eu olho só para dQ sobre T, tá? Ali, para eu olhar aquele sobre T isoladamente, ele tem que estar constante. Mas quando acontecem as coisas ao mesmo tempo, eu tenho que integrar para ver como foi que variou, os dois variam. Mas aqui, na verdade, nem é o caso daqui, porque aqui eu estou comparando estado físico diferente. Aqui eu estou comparando, por exemplo, para uma mesma temperatura, a entropia do gás é maior que a do líquido, que é maior que a do sólido. Certo? Tudo bem, turma? Então, a energia de Gibbs varia mais com a temperatura para um gás. Diminui mais com a temperatura para um gás do que para um líquido do que para um sólido. Certo? E agora analisando a variação da energia de Gibbs com a pressão, né? Aí no caso da pressão, dGdP é o volume, tá certo? E o volume também é maior que zero sempre, né? Eu não posso ter um volume negativo. Tudo bem? Então significa, nesse caso, que quando você aumenta a pressão, a energia de Gibbs sempre aumenta. Certo? Então,
Como dGdt aumenta com V, primeiro isso aqui, G aumenta quando a pressão do sistema aumenta. Agora vamos analisar de novo a mesma análise que a gente fez por causa da temperatura. Quando que aumenta mais? Para que fase aumenta mais? Sólido, líquido ou gasosa? Aí, como meu dGdt é o volume, vai aumentar mais para aquela fase que ocupa maior volume. Qual a fase que ocupa maior volume? A fase gasosa, né? Então, por isso que você tem um aumento maior, né? Uma inclinação maior do gráfico quando a substância é um gás, depois um líquido, depois um sólido, né? Normalmente, no caso da água, a fase sólida tem um volume maior do que a fase líquida. E aí a gente vai ver que isso vai mudar um monte de coisa na água, um monte de coisa na água é diferente por causa desse comportamento. Tá certo? Tudo bem, turma? Se você encher demais, ela congelar. Se você encher até a borda, ela pode quebrar a garrafa, né? Uma garrafa de plástico. Hã? Pois é. Agora vamos analisar, a gente fez uma análise qualitativa aqui, né? De quem que aumenta mais, como que aumenta. Agora vamos fazer a análise quantitativa, que é essa aqui. dGdt, AP constante, é menos S. Certo? Eu falei primeiro da... primeiro da pressão. Pensei que eu ia falar primeiro da temperatura. Então vamos ver aqui. Vamos ver como que varia a energia de Gibbs com a temperatura. Agora, quantitativamente, tá? dGdt é igual a menos S, tá? Então, vamos supor, eu tenho aqui uma equação diferencial. Eu quero saber como que o G varia com a temperatura. A função GT, G em função de T, então eu tenho que sumir com esse S aqui, tá? Só pode ter G e T na minha equação. Mais ou menos G e T, tá? É por aí. Então, como que eu relaciono o S com a temperatura e com o G? Vai vir de onde? A relação é essa bem aqui. Por que a relação é essa? Porque como que eu defino G, turma? Eu defino G da seguinte maneira. G é igual a H menos TS. Certo? Então, S, se eu isolar, vai ser o quê? H menos G sobre T, né? H menos G sobre T, que é a relação que está aqui. Tudo bem? Todo mundo compreendeu de onde é que veio essa relação? Então, esse meu dGdt AP constante vai ser G menos H todo sobre S, né? Eu fiz o menos aqui, né? Aí eu inverti os dois, era H menos G, como é menos que está aqui, então ficou G menos H. Tudo bem, então? Todo mundo entendeu como é que eu cheguei até aqui? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver essa equação. Mais ou menos, eu vou chegar numa equação que vai ficar mais fácil de eu entender como que o G varia com a temperatura, tá? Como que eu vou fazer isso? Deixa eu fazer aqui, que olhando para ali, vocês não vão entender. Não é que vocês não vão entender, vai ficar mais difícil de entender, tá? Vamos lá. Em vez de fazer o G sobre T, eu vou fazer isso aqui. dG D1 sobre T. Olha aí. Mais fácil de entender. Eu vou fazer a derivada de G sobre T em relação a T, tá? Certo?
Como que eu faço a derivada de G sobre T em relação a T? Eu vou usar aqui a regra da cadeia, tá? É como se eu estivesse derivando. Escrever aqui de outra forma, eu estou derivando em relação a T, quem? G vezes 1 sobre T, tá? Acho que assim fica mais fácil de ver. Como que eu derivo aqui? Aqui é o produto de duas funções, tá? Então, G, derivada de G vezes 1 sobre T em relação a T. É derivada da primeira vezes a segunda. A primeira é o G, tá? Então, vai ficar derivada da primeira, dg dt, né? Tudo isso aqui era aqui, a P constante, né? Então, isso aqui fica dg dt, a P constante, vezes a segunda, que é 1 sobre T, né? Mais derivada da segunda, quem é a segunda? É 1 sobre T, né? Derivada de 1 sobre T é quem? Derivada de T a menos 1 é menos T a menos 2. Então, é menos 1 sobre T ao quadrado vezes a primeira, que é G. Certo? Tudo bem? Isso aqui eu estou derivando a P constante. Então, isso aqui é igual a quem? Se eu colocar em evidência, tá? Esse meu 1 sobre T, 1 sobre T em evidência, aqui vai ficar 1 sobre T vezes dg dt, a P constante, menos G sobre T. Certo? Coloquei 1 sobre T em evidência. Acontece que esse dg dt, a P constante, turma, ele já apareceu aqui, ó. Tá vendo quem é o dg dt, a P constante? Esse cara aqui, tá? Então, eu vou substituir aqui na minha equação. dg dt, a P constante, ele vai ser, aqui vai ficar 1 sobre T vezes G menos H sobre T menos G sobre T, né? Certo? Tudo bem? Como esse denominador aqui é o mesmo, é como se tivesse tudo junto. Aqui ficou G menos H menos G. Então, eu posso cortar o G com G, não posso? Ah, o que sobrou? Menos H sobre T ao quadrado. Tudo bem? Então, vamos lá. Isso que eu fiz agora nesse parênteses que eu fiz está aqui, tá? Então, a equação que eu obtive foi essa aqui, tá? A derivada de G sobre T em relação a T é menos H sobre T ao quadrado. Essa equação, turma, ela tem o nome de equação de Gibbs-Helmholtz, tá? É uma equação importantíssima, tá? Importantíssima na fisicoquímica. É daí que sai, por exemplo, a equação dos equilíbrios de fases, tá? Por exemplo, vocês sabem que a temperatura de ebulição de um líquido qualquer, da água, por exemplo, depende da pressão atmosférica, não depende? Quando você está numa altitude maior, a pressão atmosférica é menor, não é? Então, a temperatura de ebulição é menor, não é? Então, e aí existe uma relação entre pressão de vapor, que é a pressão externa, né? Pressão máxima de vapor, que é a pressão externa, e a temperatura. Como que eu encontro essa relação? Começa por aqui, tá? Começa por aqui. Tudo bem? Essa equação aqui
Se H é definida, a dependência entre G sobre T e a temperatura também será definida, né? Se eu conheço a entalpia, eu conheço a relação entre G sobre T e T. E para variações finitas, né? Se eu conheço um ΔH, eu consigo descobrir quem é o D, ΔG sobre T dt, tá? A P constante. Vai ser menos ΔH sobre a temperatura ao quadrado. Tudo bem? Então, a relação entre a energia de Gibbs e a temperatura é dada pela equação de Gibbs-Helmholtz, tá? Então, se eu conheço o ΔH, né, de uma determinada reação, de uma transformação numa determinada temperatura, eu consigo descobrir qual é o ΔG, como que o ΔG varia com a temperatura. Agora, vamos ver como é que o ΔG varia com a pressão, tá? Essa variação do ΔG com a pressão é mais fácil ainda. Se eu considero, aqui eu considerei, eu estou vendo a variação da energia de Gibbs com a temperatura mantendo a pressão constante, né? Agora eu vou fazer o contrário, eu vou ver a variação da energia de Gibbs com a pressão mantendo a temperatura constante. Se a temperatura é constante, é uma transformação isotérmica, né? Isso significa que o dt vai ser igual a zero. Se o dt é igual a zero, dg é igual a vdp, né? Olhando aqui para a equação fundamental da termodinâmica química. Então, sobrou isso aqui. dg é igual a vdp. Então, para eu descobrir como que a energia de Gibbs varia com a pressão, eu preciso resolver essa equação diferencial. Para resolver essa equação diferencial, eu preciso ver como que o volume varia com a pressão e substituir aqui. Tá certo? Então, se eu integrar, né, essa equação, vai ficar que o G na pressão final é igual ao G na pressão inicial, mais a integral entre PI e PF de VdP. Seria isso aqui, turma. Ó, deixa eu escrever aqui. Seria isso. Eu vou integrar isso aqui, ó. Par. Certo? Aqui eu vou integrar entre um G inicial e um G final. E aqui eu vou integrar entre uma pressão inicial e uma pressão final, certo? Então, isso aqui vai ficar G na pressão final menos. A integral de dg é G, não é, turma? A integral de dg é G. Então, G na pressão final menos G na pressão inicial, vou colocar assim, na pressão inicial, é igual a integral entre PI e PF de VdP. Certo? Aí eu só fiz passar esse menos G na pressão inicial para o lado de lá aqui. Tudo bem? Então, o que isso significa? Que se eu conheço a energia de Gibbs numa determinada pressão, numa outra pressão, é só eu somar com essa integral de VdP. E como é que eu resolvo essa integral de VdP? Eu preciso saber como que V varia com a pressão. Aí cada caso é um caso, vamos analisá-los separadamente. Aqui só considerando para grandezas molares, o meu V vira volume molar, né? E o meu G vira G molar. Tudo bem? Aí vamos lá. Como eu falei, cada caso é um caso. Para fases condensadas, fase líquida ou fase sólida, como que o volume varia com a pressão? Muito ou pouco? Por exemplo, se eu pegar um líquido, encher uma seringa e apertar, não é compressível, vai variar pouco, não é isso? Então, variar pouco significa que o volume é praticamente constante. Se ele é constante, ele pode sair da integral, tá certo? Saindo da integral, ficou integral de dp. Integral de... Aí eu preciso saber qual é a equação que relaciona o volume com a pressão.
e substituir aqui, né? Por isso que eu estou analisando cada caso separadamente. No caso dos líquidos e sólidos, das fases condensadas, essa variação é pequena o suficiente para eu poder usar essa aproximação. É uma aproximação. Tá? Então, eu posso considerar, não, varia muito pouco, é praticamente constante. Vou tirar da integral. Certo? E aí, se eu tiro da integral de dP é P, PF menos PI. Certo? Vezes o volume molar, que praticamente não varia na transformação. Tudo bem? Aí aqui, turma, esse exemplo aqui, esse gráfico, mostra que essa aproximação ela é extremamente válida. Por quê? O volume considerado constante é minha linha horizontal aqui, né? O volume em função da pressão. Então, essa aproximação eu fiz considerando o volume constante. Olha como é que é o volume real, como que ele varia com a pressão. Quase nada. Essa reta aqui do volume real está quase em cima da minha, que eu considero ele constante, né? Tá vendo? Tem só uma coisinha de nada aqui. E no caso, o meu VDP é a área, né, debaixo da curva, a integral de VDP. Então, se eu pegar essa área aqui embaixo dessa curva aqui, ela é praticamente igual à da situação real. Então, a aproximação é válida. Tem, mas é difícil. Nos casos que a gente costuma estudar, é um caso particular. Nos casos que a gente costuma estudar, essa aproximação costuma valer. Tá? Então, turma, um exemplo aqui para vocês verificarem isso. Tá? Na verdade, eu vou fazer, porque eu quero chegar até um certo ponto aqui da aula, para a gente não terminar antes. Tá? Calcule a variação do G molar para o gelo a menos 10 graus Celsius, com massa específica igual a 917 kg por metro cúbico, quando a pressão aumenta de 1 bar até 2 bar. Tá? Então, como é gelo, gelo é sólido, né? Então, eu posso usar essa relação aqui, que o meu ΔG, né, que é o que eu quero saber, a variação, o ΔG molar, vai ser quem? Pressão final menos pressão inicial. Pressão final menos, vou colocar ΔP, né? Fica mais fácil. ΔP vezes o volume molar. Certo? Tudo bem? Então, eu tenho as pressões inicial e final, mas eu não tenho o volume molar. Quem que eu tenho aqui que dá para eu achar o volume molar? A massa específica, né? Massa específica é densidade, né, turma? Densidade, massa sobre volume. Como eu quero o volume molar, qual é a massa que eu vou usar? Massa molar. Certo? Tudo bem? Então, essa minha densidade é 917 kg por metro cúbico, tá? Vou até colocar as unidades aqui para a gente ver. Quilograma por metro cúbico. A massa molar é 18 gramas por mol, né? Da água. Então, é 18 vezes 10 a menos 3 quilograma por metro cúbico, né? Certo? Então, eu tenho que passar, porque como aqui do lado esquerdo está quilograma, do lado direito tem que estar quilograma. E aqui o volume molar que eu vou encontrar. Quanto que é o volume molar aqui? Aí eu vou encontrar em metro cúbico, né? Já deu para ver que vai ser em metro cúbico, né? Na verdade, peraí. Aqui não é quilograma por metro cúbico, não, tá? Quilograma por mol. Desculpa. Vai dar grande mesmo.
Então, dá 50,944, você falou? 50,94 vezes 10 elevado a... Não, acho que você trocou. Não. Vai dar pequeno. É. Acho que você fez o contrário. Vamos. 18 vezes 10 a menos 3 dividido por 917. 1,96 vezes 10 a menos 5. O quê? Metros cúbicos por mol, né? Que é o volume molar. Certo? Aí, turma, achei esse volume, tá? O que eu vou fazer agora? Vou substituir aqui na equação. Meu ΔG molar vai ser ΔP, pressão final menos a inicial. Aí quem é a pressão final? 2 bar. E a inicial? 1 bar. Então vai ser 2 bar menos 1 bar. Mais, isso aqui tem que estar no SI, né? Então, 1 bar são quantos Pascal? 10 a 5, né? Então, isso aqui vezes 10 elevado a 5 Pascal por bar, né? Vezes o meu volume molar, que é aquele lá, 1,96 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Certo? Então, meu ΔG molar vai ser... Deixa eu ver aqui. 1,96, exatamente. 1,96 o quê? Joule, né? Porque aqui é metro cúbico por mol, exatamente. Vai dar 1,96 joule por mol. Já teve questão que eu coloquei igualzinho exemplo aqui, e vocês reclamaram. Eu pergunto para vocês, turma, o que vocês acham desse valor de ΔG 1,96 joule por mol? Pequeno, né? Então, esse exemplo foi para mostrar exatamente o quê? Que para um sólido, né, o aumento de pressão vai variar pouco o ΔG. Certo? Eu dobrei a pressão e o ΔG variou 1,96 joule. Tudo bem? Outra pergunta para vocês. Essa transformação aqui é espontânea ou não? Não, né? Tanto que para aumentar, se eu colocar o gelo aqui, ele vai ficar. Para a pressão passar a ser 2 bar, eu tenho que ir lá, né? E empurrar, né? Senão ela não vai ser 2 bar. Então, não é, obviamente não é espontâneo, tá? Tudo bem, turma? Vocês entenderam? Que a G é função de estado, exatamente. Mas ele fala aqui, variação de G a menos 10 graus Celsius, então temperatura constante, tá?